Olá, galera! Nós somos acadêmicos do curso de Engenharia Civil da Universidade do Estado de Mato Grosso. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a matéria de cálculo numérico, mais precisamente do método de interpolação por Newton. Nós desenvolvemos um algoritmo para ajudar a vocês a desenvolver o exercício de interpolação por Newton, no qual você irá fornecer os pontos e o grau do polinômio que deseja, e o algoritmo te dará o polinômio que melhor modelar a sua curva. Primeiramente, nós vamos estar usando aqui o programa Visualg, Visual G também chamado, e vamos estar deixando o link para você fazer o download aqui na descrição. É importante falar que ele utiliza uma linguagem Portugal, né? Muito fácil de ser compreendida. Antes de iniciar o algoritmo, nós vamos dar uma olhadinha como é que funciona o método de interpolação por Newton e as diferenças divididas. Esse método, ele na entrada, assim, você coloca basicamente os pontos em y e os pontos em x. E você vai dar essas coordenadas e ele vai realizar o seu polinômio. Então, o método ele funciona basicamente dessa forma. Nós temos aqui o nosso x, esse aqui seria o nosso contador, digamos assim. Esse aqui é o nosso x inicial, no caso seria x1, x2, x3, x4, x5. Lembrando que aqui nós temos 5 pontos, então o nosso polinômio será de grau 4. E aqui nós temos as nossas coordenadas em y. Esse processo do polinômio de Newton, ele pega aqui o nosso segundo y menos o nosso y1 e divide pelo nosso x2 menos o nosso x1, que vai dar o nosso resultado, que seria a nossa ordem 1. Isso que está grifado aqui em vermelho são as ordens que nós usaremos para montar o nosso polinômio. Então, basicamente, ele faz isso. Aí ele pega aqui, o próximo aqui, B3, que a gente, no caso aqui seria y3, e divide por, faz menos y2, e divide por x3 menos x2, que dá o nosso resultado aqui na ordem 1. Então, ele vai fazendo isso. Quando ele pegar esse próximo aqui, que ele vai pegar na nossa ordem 1, esse valor menos esse, vai dividir por esse x menos esse. Ou seja, na ordem 1, ele vai pular aqui, uma linha. Quando ele for realizar essa ordem 2, ele vai pular esse valor e esse. Ou seja, ele vai fazer esse menos esse, dividido para esse menos esse. E aí nós teremos esse resultado. Então o método acontece basicamente dessa forma. Então aí nós temos aqui a nossa fórmula geral, que ela é dada exatamente por isso aqui, o polinômio. Você coloca o valor da sua f de x0, que no caso seria o seu y1 ou y0, x menos x1, ordem 1, mais x menos x1 vezes x menos x2, ordem 2. Se você quisesse um polinômio de grau 2, até aqui você já ia conseguir seu polinômio de grau 2. Então, aí aqui voltando ao nosso exemplo, essa seria a fórmula geral. Nesse caso aqui, ele colocou um polinômio de grau 4, como nós tínhamos 5 pontos. Então, ele pegou aqui nosso y0 ou y1 no caso, e ele jogou aqui na fórmula. Aí ele fez x menos o nosso ponto inicial, que é aqui 1, vezes a ordem 1. Se você observar, é menos 0,48. Aqui também, menos 0,48, nossa ordem 1. E assim ele foi fazendo, x menos x1, x menos nosso x2, qual que é o nosso x2 aqui, 1,3. Aí ele foi fazendo, vezes a ordem 2. E aí você vai fazendo sucessivamente para que você consiga atingir o grau do seu polinômio. Então, para você que vai resolver algum exercício e quer dar uma conferida nesses valores, nesses resultados, então nós fizemos aqui um algoritmo para que você consiga olhar essas etapas e esses processos, para que você consiga resolver o seu exercício de forma rápida. Explicando como funciona o algoritmo, primeiramente nós vamos atribuir variáveis para que as funções possam ocorrer, para que nós possamos efetuar contas dentro do nosso algoritmo. As minhas variáveis de A a K eu atribuí como vetor, e elas minhas variáveis de A a K
vão dar os meus valores dos meus vetores. O que são os valores dos meus vetores? O meu vetor A vai me dar os valores de x, o meu vetor B vai me dar os valores de y, o meu vetor C vai me dar os valores da ordem 1 e assim sucessivamente. No caso, esse é o meu vetor A, que é a minha coluna dos valores de x, essa é a minha coluna do B, os meus valores de y, essa é a minha coluna do C, os valores da ordem 1, os valores da ordem 2, ordem 3 e ordem 5. As minhas variáveis de N, as minhas variáveis NJ e T, caracterizadas como número inteiro, são os meus contadores, que eu logo vou explicar o porquê deles. E as minhas variáveis de H0 até H5 são os coeficientes que vão acompanhar o meu termo independente do polinômio, o meu termo que acompanha o x, que acompanha o x ao quadrado, até o x à quinta. Para começar o algoritmo, nós primeiramente pedimos para que a pessoa indique qual o grau do polinômio que ela quer. Se ela der um grau de polinômio, que ela quer um grau de polinômio 3, o n vai ser o meu 3. Então, para uma variável i de 1 até n mais 1, ele vai guardar os valores de x no meu vetor x, que no caso é o meu vetor A. Por que para i de 1 até n mais 1? Porque se você me pedir um polinômio de grau 3, eu vou te pedir 4 pontos. Por que 4 pontos? Porque o número de pontos menos 1 vai ser um número de polinômio que vai ser dado na interpolação por Newton, na interpolação por diferenças divididas. Os meus valores que vão ser atribuídos ao meu vetor x vão ser armazenados. Da mesma forma, eu também vou te pedir os valores de y. Se você me pedir um polinômio de grau 3, eu vou te pedir o n mais 1, ou seja, 4 pontos. E esses valores também vão ser armazenados no vetor y. Eu peço para que esses vetores possam ser mostrados no algoritmo para que a pessoa possa identificar se ela colocou algum ponto errado. Porque se um ponto apenas estiver errado, se o único ponto estiver errado, o seu polinômio já vai estar todo errado. Então, para que a pessoa possa conferir esses pontos e que se tiver algum errado, que a pessoa tire DESC ao executar o algoritmo e reinicie todo o processo. Após você ter fornecido os valores para x e os valores para y, que vão ser armazenados no vetor, o algoritmo automaticamente já vai te dar o polinômio com os correspondentes coeficientes. Como é que o algoritmo faz para calcular esses coeficientes? Para o meu vetor C, que é o meu vetor de ordem 1, que no caso esse primeiro vetor aqui, que esse é o meu vetor x, esse é o meu vetor y, eu chamei esse vetor meu vetor C. O meu vetor C, ele é calculado por BI mais 1 menos BI. No caso, se I for 1, vai ser B2 menos B1 dividido por A2 menos A1, que vai dar o meu vetor de ordem 1. Por que I mais 1? Para que possa ser a diferença dividida, o de baixo menos o de cima. E por que I mais T? Para que conforme o cálculo das diferenças forem acontecendo, por exemplo, se eu tiver na minha diferença de ordem 2, para mim calcular, se eu quiser calcular a minha diferença de ordem 2, como é que eu calculo esse valor aqui? Esse valor vai ser calculado pelo meu C2 menos o meu C1 e o meu A3, o meu X3 menos o meu X0, menos o meu X1 no caso. Por isso que eu atribuí outra variável aqui. E eu falo para essa variável, após o término desse cálculo do vetor C, que ele recebe T mais 1, para que no próximo cálculo, no caso da ordem 2, ele vai pular, e para eu calcular, por exemplo, o vetor de ordem 2 aqui, ele vai pegar o meu C3 menos o meu C2 e vai dividir por meu X4 menos o meu X1. Por isso que é atribuído mais 1 a cada término do cálculo. E meu vetor, e isso é um contador, por isso que eu falei aqui em cima que eu explicaria para vocês o NJ e o T, que são contadores. E no caso, meu contador, N, para cada cálculo de cada vetor, ele recebe N menos 1. Por que N menos 1? Porque a cada cálculo de cada ordem, essa linha aqui vai ser pulada. Por exemplo, do cálculo da minha ordem 0 para a minha ordem 1, eu pulo a minha primeira linha. Do cálculo da minha ordem 2 para a minha ordem 1, eu pulo a minha primeira e minha segunda linha. Por isso que a variável n, o meu contador n, recebe n menos 1, para que cada cálculo de cada vetor, ele possa ser pulado mais uma linha, para que fique menos uma linha para ele calcular.
porque eu não poderia atribuir, por exemplo, valores 1 ou 0 aqui, e daria diferença na hora do cálculo, que daria diferença na hora de pegar esses valores, que são os primeiros aqui de cima, para formar o polinômio. Por isso, eles não podem existir. E esse mesmo esquema de cálculo de cada vetor vai ser feito para a ordem 1, para a ordem 2, para a ordem 3, para a ordem 4 e para a ordem 5. Nós fizemos um algoritmo para calcular, para te fornecer um polinômio até de grau 5. Por que até de grau 5? Por causa de funcionalidade. Nenhum exercício e nenhum livro vai te pedir um polinômio maior que o grau 5. Porém, se continuarmos a desenvolver essa mesma lógica, poderemos chegar até um vetor de ordem 20, 40, o vetor que a pessoa conseguir montar. Terminado de calcular as minhas diferenças divididas, como que eu vou montar meu polinômio? O meu polinômio, como já foi dito antes, a equação geral dele é p de x, mf de x0, x menos x1 que multiplica minha ordem 1, x menos x1, x menos x2 que multiplica minha ordem 2, e assim sucessivamente até o grau do polinômio que você quiser. Ao nós abrirmos essa equação, nós chegamos nesses coeficientes. Como que nós chegamos nesses coeficientes? A minha f de x0 é a minha y1. Quando eu distribuir a minha ordem 1 no meu x, no meu x1, o meu x aqui vai dar um x ao quadrado, x, x2 e multiplicar pela ordem 2 e assim sucessivamente, nós podemos comparar que alguns termos vão estar acompanhados do x à quinta, alguns termos vão estar acompanhados do x à quarta, outros termos do x à terceira, outros do x ao quadrado, outros do x, e ainda vão ter aqueles que não vão estar acompanhados de nada, que são meus termos independentes. Esses termos independentes eu atribuí a minha variável h0. Após todas as manipulações feitas, nós podemos ver que essa é como vai ficar o meu coeficiente independente após eu ter feito toda essa manipulação até para a ordem 5, para eu conseguir um polinômio de até grau 5. O meu H1 vai ser o coeficiente que vai acompanhar o meu x, o meu H2, meu coeficiente que vai acompanhar o x ao quadrado, o meu H3, o coeficiente que vai acompanhar meu x ao cubo, o meu H4, o meu coeficiente que vai acompanhar o x à quarta, e o meu H5 que vai acompanhar o x à quinta. Após o término desses cálculos, eu coloquei um escreval para que apareça na tela, o polinômio será, e eu correlacionei o H5 no meu x elevado à quinta, o meu H4 é o meu x elevado à quarta, e assim sucessivamente. Agora nós vamos colocar o algoritmo para rodar. Antes de começar a rodar o algoritmo, é bom definir o grau do polinômio. Nesse caso, nós vamos executar esse polinômio com 5 pontos. Um polinômio de 5 pontos ele pode ter no máximo o grau 4, como já foi dito anteriormente. Então, para isso, nós vemos aqui no algoritmo e executamos ele. E a primeira pergunta que ele vai fazer é qual o grau do polinômio. No caso, 4. Bom, agora vamos pegar os pontos. Desse exemplo aqui, nós temos os pontos x igual a menos 1, x0, x1, 2 e 3. Vamos inserir no algoritmo. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Para y, teremos 1, 1, 0, menos 1 e menos 2. 1, 1, 0, menos 1 e menos 2. Assim ele já gera o resultado, já gera o polinômio que melhor interpola a nossa função. Mas antes de você já ir verificar já pegar o resultado, você tem que conferir se você digitou os pontos certos. Nesse caso, vamos voltar aqui ao polinômio, aos pontos que nós temos, e vamos conferir. No caso, x igual a menos 1, x0, x1, 2 e 3. O y é 1, 1, 0, menos 1 e menos 2. Agora vamos mostrar a eficiência do polinômio. Ele já gerou o vetor c, que é o ordem 0, que é a ordem 1, que é o 0, menos 1 e menos 1.
Ele já gerou o vetor D, que é menos meio, 0, 0. O vetor E, que é o ordem 3, que é 1 sobre 6. Vamos conferir aqui. 1 dividido por 6. 0.16666. E já gerou. E o ordem 3, 0. Já gerou também o vetor F, que é o menos 0,041 e na ordem 4 é menos 1 sobre 24. Assim sendo, o polinômio será de grau 4, como eu falei anteriormente. Ele vai ser menos 0,04166667 x à quarta, 0,25x ao cubo, menos 0,418333 x ao quadrado, menos 0,75x mais 1. Para mostrar no Excel como que o Excel também gera esse tipo de funções, nós vamos aqui digitar o ponto. Nós já temos os pontos aqui, né, que são menos 1, 0, 1, 2 e 3 e 1, 1, 0, menos 1 e menos 2. Vamos criar aqui a função que o Excel nos dá da seguinte forma. E gerar o polinômio de ordem 4, exibir a função. E bom, aqui o Excel nos gerou essa função, que vamos comparar agora com a função que o algoritmo gerou. Nesse caso, ficou menos 0,04117x à quarta, 0,20 mais 0,25x ao cubo, menos 0,4583x ao quadrado, menos 0,75x mais 1. Lembrando que basicamente esse algoritmo ele foi desenvolvido para ajudar você que vai fazer um exercício e não sabe se está fazendo certo exercício de cálculo numérico, então você coloca no algoritmo e possibilita você ver as etapas que estão acontecendo e aí facilita na hora de você fazer os seus exercícios. Então por isso que ele é desenvolvido até o grau 5, porque a maioria dos exercícios dos livros não ultrapassam o grau 5, então fica fácil para você quando você for resolver o seu exercício, para que você vá conferindo as etapas do processo desse desenvolvimento do exercício. Então ele foi desenvolvido basicamente para essa finalidade. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa demonstração do nosso algoritmo. Deixaremos também o link para o download do algoritmo na descrição, para você estar resolvendo seus exercícios e estar testando, né? Qualquer dúvida você pode estar enviando pelo seu comentário, que respondemos assim que possível. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E é isso. Tchau, obrigado! Tchau!